Agora, o que é o casamento? Vamos passar rapidamente por alguns princípios. Primeiro, o casamento é heterossexual. Heterossexual. O que significa heterossexual? De sexos diferentes. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e sua mulher, e apegar-se à sua mulher. Casamento compreende macho e fêmea. O casamento, pelos padrões da Bíblia, que Deus instituiu, é heterossexual. União de sexos diferentes. Deixará o homem e unir-se à sua mulher. Não diz deixará o homem e apegar-se ao homem. Deixará a mulher e apegar-se à sua mulher. Então o princípio de Deus para o casamento é o heterossexualismo. Então, com essa afirmação, Deus exclui a união homoafetiva. Toda união homossexual é uma abominação para Deus. Levítico capítulo 18. O casamento, para se consolidar casamento, é macho e fêmea. Homem com homem não é casamento. Mulher com mulher não é casamento. Para se caracterizar casamento é macho e fêmea. Unir-se-á o homem e a sua mulher. E isso é o casamento. Segundo, o casamento é deixará um homem e apegar-se-á a uma mulher. O padrão de Deus é monogamia. O que é diferente disso? Poligamia. Aquele homem que tem várias mulheres, ou aquela mulher que tem vários homens. Saiu um filme na década de 80 aí, né? Dona Flor, seus 3 maridos. Isso é poligamia. O método bíblico é monogamia. Deixa um só homem e casa com uma só mulher. Pastor, mas o que é esse casamento da Bíblia? Abraão, Davi, foi uma tragédia, você pode ver. Começa Jacó, com aquele monte de mulher, uma tragédia. Abraão, Davi, Salomão, aquilo não é o padrão de Deus, nunca foi. É um só homem, uma só mulher. Terceiro, o casamento é monossomático. Mono, soma, corpo, carne, uma só carne. O casamento não é um contrato, vamos morar junto? Não, o casamento é uma união mística, onde 2 se tornam um. O que significa ser monossomático? Que o sexo é permitido só dentro do matrimônio. Casais solteiros, se praticam sexo, é prostituição, não é permitido. Por quê? Porque casais solteiros não é monossoma, não se juntaram, não se tornaram um só corpo. O sexo é permitido só quando um homem e a mulher se tornam um só corpo. E quando eles se tornam um só corpo? No casamento monossomático. Último, o casamento é vitalício. Agora chegou onde eu queria. Vitalício. O que significa vitalício? Não pode se dissolver, não pode terminar. Abre comigo em Mateus capítulo 19. Mateus 19. O casamento é vitalício. Mateus 19, versículo 3. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar ou divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram então os fariseus: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar, divorciar, largar, desquitar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério.
Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este dom, só aqueles a quem é dado. Até aí. Esse é o grande versículo que fala do divórcio. Eu vou falar rapidamente, que eu tenho aqui 15 minutos para acabar, e em 15 minutos eu acabo. Verso 3: vieram a ele alguns fariseus para o experimentar, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Até aí, olhe para mim. Primeiro, os fariseus vieram perguntar a ele: é lícito, é correto separar-se da mulher por qualquer motivo? Você acha que os fariseus estavam interessados em ser edificados? A gente quer aprender com você, Rabi. A gente quer ser ensinado. Não, a Bíblia diz aqui: para o experimentar. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo de blasfêmia. Lembrando que Jesus estava na Pérea. Onde era esse lugar? Onde estava instalado o rei Herodes. O que Herodes fez? Mandou matar João Batista, porque João Batista falou que o casamento do Herodes era ilícito. Lembra? O rei Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Filipe de Itureia. Eles estavam querendo incitar Jesus para falar a mesma coisa, para Herodes condenar Jesus à morte, como condenou João Batista. Por isso eles estavam experimentando Jesus. Se não fosse isso, ser pego por Herodes, eles estavam forçando Jesus a dizer alguma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Se ele dissesse algo que fosse contrário à lei de Moisés. Então eles estavam experimentando, eles não queriam aprender com Jesus. Aí eles perguntam: é lícito largar da mulher, separar por qualquer motivo? Vamos ver a resposta de Jesus. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem, o pai e sua mãe, se unir à sua mulher, tornando-se dois na sua carne? Agora a resposta, 6. De modo que não são mais dois, porém a sua carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A resposta de Jesus foi: não é lícito separar. Não pode separar. Não aprova o divórcio. Malaquias 2,16 diz: eu, o Senhor, repudio o divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? O que uniu Deus, o homem não separa. A palavra homem aqui não é uma pessoa, é tudo que provém do homem. Está dizendo: o que uniu Deus não tem instituição humana, juiz de paz, cartório, bispo, pastor, que pode desfazer. O casamento é vitalício. É o que está falando. Pode uma mulher, os fariseus vieram ali: Jesus, não pode. Mas não pode. Entendeu? O que uniu Deus. Ah, mas e se o meu casamento não foi Deus que uniu? Você já viu essa pergunta? Ah, e se não foi? Todo matrimônio é selado por Deus. Todo matrimônio. Se uniu. Aqui no Brasil, por exemplo, o casamento, ele é caracterizado pelo cartório. Se você casar só na igreja, não tem valor nenhum. Quando aqui no Brasil é o Estado que casa. Quando você casa e registra em cartório, você está legalmente compromissado em entrar. Neste momento, Deus sela. Por quê? Porque o matrimônio antecede as religiões, os dogmas. Foi Deus quem o formou. Então, quando um homem e uma mulher decidem se viver junto e legaliza isso e concretiza, naquele momento se uniu. E uma vez que uniu, não tem mais jeito. Aí tem que ter responsabilidade. Agora os fariseus vão tentar pegar ele. Olha lá, o 7. Replicaram os fariseus: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e separar? Eles não estavam interessados na resposta. Eles estavam querendo dizer assim: peraí, o senhor está falando que não pode separar em hipótese alguma, mas na lei de Moisés diz que pode. Os fariseus estavam querendo acusar Jesus, dizendo: você está trazendo um ensinamento contrário à lei de Moisés. Você está quebrando a lei de Moisés. Eles já queriam pegá-lo. Não, mas peraí, você está falando que não pode de jeito nenhum. Na lei de Moisés, Moisés mandou da carta de divórcio.
para pegar ele. Vamos ver o que Jesus diz. Verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Então tá, Jesus vai dar a resposta assim: não, Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia naquela época. Moisés só regulamentou. O que acontece? Moisés abriu essa exceção, ela não era a vontade de Deus, não estava na lei de Deus, Moisés permitiu. Por quê? Por causa da dureza de vocês. Porque vocês são tão perversos e maus, e essa palavra dureza de coração, que significa insensibilidade espiritual ou maldade de coração. Foi por causa da maldade de vocês. Se Moisés não tivesse aberto uma exceção, vocês matariam a mulher de vocês. Vocês fariam mal para elas. Então, para um mal menor, para um mal não ser maior, ele deixou isso aí. Mas ele não permitiu, Deus não permitiu. Então o que Moisés está dizendo é que vocês são ruins, vocês são mal. Se não fosse aberta essa exceção, é só em caso de óbito, então eu vou matar a mulher. É por causa disso. Só que Jesus não diz que esse não é o padrão, olha lá. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo, olha, lá na lei de Moisés, houve essa exceção. Mas no princípio, ou seja, a vontade de Deus, não é? Que princípio é que Jesus está falando? Gênesis 2:24. O que Deus uniu, o homem não separa. Jesus estava dizendo, naquela época vocês estavam vivendo em desacordo com a palavra. Naquela época, aquela exceção permitida era contrária à vontade de Deus. Porque no princípio, Gênesis 2:24, eu não permiti, em hipótese algum, divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Até aí. A parte mais delicada e difícil de interpretar é o verso 9. Ok, presta atenção. Jesus está conversando com os discípulos sobre divórcio e novo casamento. Primeiro eles perguntam, é lícito separar por qualquer motivo? Jesus disse, não é. Em que o senhor baseia? Lá na criação. O que uniu Deus, o homem não separa. Ok. Aí os fariseus vão replicar, mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza de coração. Vocês eram tão obstinados, tão ruim, que ele permitiu isso para vocês não causar coisa pior, desgraçar com a vida das mulheres. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a vontade de Deus é que não tenha divórcio. Aí ele vai continuar. Eu, porém, digo, o que vale é o que eu digo. Ok? Todo aquele, aí chega no verso 9, que repudiar sua mulher, aí vem o texto difícil, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério com ela. E que casar com a repudiada, comete adultério. Pastor, aí no verso 9 tem uma cláusula, é uma exceção para o divórcio e para o segundo casamento, não é? O senhor falou que Jesus não permite o divórcio em hipótese alguma. Não. Mas no 9 ele diz, a não ser por. Opa, é uma exceção. Muita gente usa o verso 9 para dizer, olha, não pode separar nem casar de novo de jeito nenhum. Só em caso de adultério. Quando Jesus diz assim, ó, eu, porém, digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem duas palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia, ou moikeia. Porneia é um texto usado para falar prostituição. Moicheia é para se referir a adultério. Se Jesus tivesse permitido
divórcio e segundo casamento em caso de adultério, a palavra aqui teria que ser moicheia, adultério. Todo aquele que separar da sua mulher não ser por adultério, comete, e casar com outra, comete adultério. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. A exceção aqui não é para casais casados. A exceção não é adultério. A exceção é para relação sexual entre solteiros, é prostituição. Ele está se referindo aqui ao caso de José e Maria. Quando José e Maria estavam juntos, eles estavam noivos ainda. E o noivado judeu não é como nós, ele é mais próximo, eles já estavam morando juntos, mas não tinham tido relação ainda. Quando José sabe que Maria está grávida, ele vai se afastar dela, ele vai divorciar dela. Por quê? Ele ainda não estava legalmente casado. Naquele caso, ele podia largar, porque ele descobriu que Maria tinha tido relação, porque estava grávida. Até ele saber que era o anjo, que era Jesus, ele saiu. Naquele caso de porneia, Maria cometeu porneia, Maria fornicou, e eu estou noivo dela, eu posso largar dela, Jesus diz, em caso de porneia. Tanto é que em João capítulo 8, os fariseus vão dizer para Jesus: você é filho de porneia. Ou seja, Jesus, você veio de prostituição. Eles sabiam da história da gravidez da Maria. Falou: você é filho de porneia, você veio de relação sexual ilícita, Jesus. Olha a blasfêmia dos fariseus, hein? Falou que ele é filho de porneia, filho de prostituição. É esse texto. Então Jesus não está dizendo em caso de adultério, casais casados, onde uma das partes trai e a outra inocente pode sair. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo em caso de prostituição. É isso que ele está dizendo. Qual caso que eu posso casar de novo? Verso 39, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora volta a Romanos 7, rapidinho. Romanos 7, aí nós terminamos. Romanos capítulo 7, verso 2, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. É assim que Deus quer o matrimônio. Já pensou se toda crise fosse separar? Todo divórcio fosse, toda a briga fosse separar? Essa é a palavra para os casais. Pastor, eu não sabia isso que o senhor falou. Eu já me casei pela segunda vez, já até tenho filho com a segunda mulher ou com o segundo marido. E só aprendi isso hoje, agora. E aí? Fiz quando eu era ímpio. Sabia. No mundo todo mundo faz, todo dia. Fiz porque os outros pastores aprovou, não me ensinaram nada. A gente deve acolher essas pessoas, ensinar elas o caminho da verdade, pedir para que elas orem, se arrependam por ter feito algo na sua ignorância e construam do jeito que já estão uma vida pura, feliz, não ensinando isso para as gerações futuras como padrão, como modelo. É assim que a gente recebe. Você solteiro, olha o que você ouviu. Quando os discípulos ouviram aquilo, nossa, se for essa a condição do homem, então é melhor ficar sem casar. Jesus é por aí. É duro. A lei aqui é alta, o padrão é alto. Você tem que estar preparado.